A gente montou um projeto, a gente delegou as atividades, criou a lista de atividades, ok. A maioria das pessoas, a maioria das equipes, o que elas têm? Elas fazem isso rotineiramente. Então, sim, por mais que tenham suas especificações, as suas diferenças, quando a gente às vezes fala, por exemplo, de uma campanha de lançamento, a gente sempre está um padrão de execução. Óbvio que as ideias vão ser outras, mas o padrão de execução é o mesmo. Quando a gente está falando de uma contratação de funcionário, não importa o departamento que ele seja, ele tem que executar nós como empresa e o novo colaborador, eles têm que executar certos passos para fazer essa contratação. Então, todos esses itens, todo esse passo a passo é o que? É um processo. Então, às vezes, a gente cria um projeto, a gente idealiza tudo bonitinho e a gente consegue transformar isso numa coisa rotineira, para não ter que toda vez ficar recriando aquelas atividades. Então, de repente, para cada lançamento, para cada contratação de funcionário, para cada idealização de novos produtos, para aquisição de novos clientes, algum processo comercial que vocês têm. Então, tudo isso vocês conseguem trabalhar dentro do Neotríade. Porque é um fluxo de atividades que vocês vão conseguir acompanhar e colocar dentro de um projeto, dentro de uma entrega. E isso vai trazer o benefício. E qual o benefício disso? Garante uma melhor execução e evita esquecimentos. Porque, por exemplo, às vezes a gente faz um projeto, a gente tem até o projeto na nossa cabeça, mas na hora de executar, como não está inscrito em nenhum lugar, não está naquele padrão de atividades sequenciais, a gente acaba esquecendo. Aí depois de 2 dias a gente fala, nossa, esqueci daquele ponto, e agora? Aí você tem que parar tudo, fazer aquela atividade, voltar no que você estava pensando, e isso acaba também gerando tudo isso fica na sua cabeça, rodando, que você não pode esquecer de nada, e você não consegue focar, porque você sempre fica pensando se o seu processo está certo. Quando você coloca isso dentro dos processos do Neotríade, o que vai acontecer? Você consegue analisar como é que foi a execução e ver se você consegue melhorar ou não. Então é mais fácil para você revisar esse processo. É mais fácil para você otimizar. Porque às vezes a gente já pegou vários casos, principalmente pessoas começam a utilizar o Neotríade, montam um processo às vezes ou muito curto ou muito longo. Porque na cabeça deles funciona de uma certa forma. Mas na hora que a gente executa, às vezes pode ser de outra forma, principalmente quando a gente tem uma distância muito grande entre, às vezes, o criador do processo e quem vai executar. Às vezes a gente acaba idealizando um processo que a realidade é outra. Então, às vezes a gente acha que uma tarefa no processo, às vezes demora 1 hora, quando a gente acabou percebendo que demora 2 dias. Às vezes acontece muito isso, porque a gente coloca uma tarefa de 1 hora, quando na verdade essa uma tarefa de 1 hora são 6 tarefas de 3 horas, são 6 tarefas de 2 horas, e acaba demorando 2 dias para executar essas atividades. Então isso é muito complicado. Então a gente acaba transformando isso de uma forma fácil, porque você acaba o quê? Identificando onde está o erro. Porque você monta um processo, aí você depois analisa como foi a execução. Olha, uma tarefa que deveria demorar 2 horas, demorou 10 minutos. E essa outra tarefa que eu coloquei meia hora, demorou 3 horas. Então, assim, aí no próximo processo, você já trabalha isso melhor. Para quando você for realocar os seus colaboradores, você vai ter tudo isso muito mais preparado. Ele já vai estar melhor alocado todas essas atividades. E isso são os gargalos que acontecem nos processos, né? Ou seja, quando a gente acaba idealizando para mais, as pessoas ficam ociosas. Isso é ruim, mas pelo menos ninguém fica estressado e a gente não atrasa o processo. Mas quando a gente idealiza o processo para menos, aí a situação fica complicada. Porque a gente achou que ia terminar em 2 dias e está no 3º dia e ainda está na metade do processo. Então é isso que a gente tem que trabalhar, para não deixar acontecer esses itens. E dentro do Neotri a gente consegue ver isso. Por exemplo, vou pegar aqui um processo, a gente tem alguns processos aqui, em equipe de desenvolvimento, mas eu vou pegar um processo de novo funcionário, tá? De novo colaborador. Por quê? Todo mundo já participou de um processo de integração dentro de uma empresa. A empresa não precisa ser super estruturada ou super burocrática para ter um processo de integração, tá? Eu estou falando aqui um processo de integração básico. Até, normalmente, pequenas empresas acabam tendo problemas com isso por conta de esquecimentos. Então, assim, dentro de um processo, o que eu consigo fazer? Consigo escrever qual é o nome do processo, dar uma descrição para esse processo, selecionar quais equipes têm acesso a esse processo, tá? E aqui a gente coloca quantos executores existem no processo. O que são executores? Vou dar um exemplo aqui. É o novo funcionário e o gerente, ou seja, quem vai ter participação dentro desse processo?
Nesse caso, é o novo funcionário e o gerente. Então, só tenho 2 executores. Às vezes, eu posso ter nenhum executor? Pode ter nenhum executor e deixar processos fixos. Posso ter 10 executores? Sim, você pode ter 10 executores. Se você, às vezes, está trabalhando com uma equipe comercial, então quem vai ser o financeiro, quem vai fazer a parte fiscal, quem vai ser o atendimento, quem vai ser o gerente também que vai aprovar, de repente, uma promoção. Então, a gente consegue identificar quem são esses executores, quem vai executar esses papéis aí dentro do processo, tá? O que você faz? Você tem aqui em cima os itens para você fazer, você vai arrastando aí para o dia a dia da sua rotina. Então, você vem aqui, clica, arrasta, você digita aí o que vai ser a tarefa, o item, e acaba transformando aqui nessa linha sequencial de atividades. Então, por exemplo, aqui esse novo funcionário, quando entrar na empresa, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ler o site da empresa. É uma tarefa aí que eu acho que demora mais ou menos umas 2 horas. Eu venho aqui e falo que é um novo funcionário aí que vai fazer mais ou menos umas 2 horas. Ele vai ter que ler os procedimentos internos, mais umas 2 horas que ele tem que fazer isso. E ele vai ter que responder também um questionário interno que demora 1h30. Ou seja, no primeiro dia, o meu funcionário tem que fazer tudo isso. Ok, legal. Ele tem que também, aí no segundo dia, então eu venho aqui, boto uma espera de um dia, e no segundo dia, ele vai fazer o quê? Ele tem que entregar os documentos para o RH. Aí ele tem 15 minutos, eu coloquei uma atividade de 15 minutos para ele entregar as tarefas para o RH. Nesse segundo dia também, o que vai ter? Eu vou ter uma reunião. Uma reunião com quem? Com o gerente e com o novo funcionário, que é uma reunião de integração. Ou seja, já deixo marcado que vai ser sempre às 10 horas, das 10 às 11 horas, que eu vou apresentar o computador, a equipe, a empresa, com quem ele tem que se comunicar, como vai funcionar o trabalho dele. Então, eu venho aqui e coloco essa reunião de integração. Depois de 4 dias, o gerente ele vai vir aqui e vai analisar a situação do RH de contratação. Então, o gerente agora também tem uma atividade que vai ser alocada no dia dele, que é o quê? Analisar a situação de contratação do novo funcionário. E aí, depois de 24 dias, vai ter uma reunião final de avaliação desse novo funcionário e vai ter uma pessoa fixa, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei como exemplo que vai analisar os primeiros 30 dias do funcionário para ver como é que foi. Então, assim, esse é um processo que já acontece normalmente nas empresas, só que às vezes não está documentado. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes passa 15 dias e às vezes o funcionário não trouxe a documentação para RH. O gerente ainda não passou os valores, às vezes, que tem que esse colaborador vai ter de salário, tudo mais. Então, esses processos não podem deixar... você acaba colocando isso numa rotina, num fluxo fácil de você entender o que tem que acontecer e para não ter esquecimentos, para você entender se é isso mesmo que acontece dentro da sua empresa. Então, às vezes, a gente tem uma matéria no nosso blog também, para quem quiser, gente, é gestãodeequipes.com.br, que fala que processos é uma questão de... amadorismo é uma questão de falta de processos. Muitas vezes, a gente fala que os nossos colaboradores, às vezes, são amadores, não fazem aquilo que a gente pede, a gente fala, eles só esquecem, mas, às vezes, se a gente colocar numa ferramenta que vai lembrar a forma que a gente quer que eles executem, a gente vai mudar essa mentalidade, porque, às vezes, eles só não entenderam a forma de executar, eles não estão lembrando das atividades. Então, se a gente muda isso, muda esse parâmetro e coloca numa linha de execução para eles vão executar da forma que a gente idealizou. E aí eles também vão conseguir responder para a gente, olha, a forma que você idealizou não está dando certo. A gente tem que rever esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí você ainda fica no controle entendendo o que está acontecendo. Ou porque atrasa, ou porque está sempre sobrando tempo. Porque às vezes a nossa cabeça idealiza de uma forma que não necessariamente é a real execução. Tá? Então, por isso fica muito mais fácil rever essas atividades. Por isso que processos é uma coisa muito importante para todas as empresas, tanto para suas empresas, para sua vida pessoal. E assim, não é um processo que vai estruturar e engessar você e a sua empresa. É só uma lista de tarefas, é uma lista de atividades que vai facilitar para que você acompanhe a execução diária do que está acontecendo. Então, assim, não é um processo de engessar tudo o que está acontecendo, e sim um facilitador para você delegar, para você fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Depois que você cria um processo, você vem aqui, ó, dá play,
Porque o quê? Você ali criou o molde daquele processo. Então, assim, ele está lá moldado para toda vez que você precisar dele, você pode executar. Vai entrar um funcionário novo. O que eu venho aqui? Clico no play ali embaixo, digito o nome daquele processo. Então, vamos colocar aí, Thiago seria aí, por exemplo, o nome do novo funcionário. Ele vai começar a trabalhar aí no dia 1º. No dia 1º não, que é domingo, né? Então, segunda, no dia 2. Vou selecionar um projeto que já existe, um processo chamado contratação, e vou criar uma entrega, aquele projeto que a gente já estava trabalhando, aquelas entregas que a gente já tinha falado. Então, vou selecionar uma entrega e colocar o nome de Thiago, certo? Vou selecionar quem vai assumir o papel de novo funcionário. Então, aí, por exemplo, eu coloco o Thiago. E quem vai assumir o papel de gerente? Coloca aí a Natasha. Então, assim, com isso, eu dou iniciar e todas essas tarefas já vão automaticamente para dentro do Neotríade de todo mundo. Então, assim, eu não preciso nem delegar essas tarefas mais, não preciso mais lembrar de adicionar essa tarefa para os meus colaboradores. Automaticamente, essa lista de tarefas já acontece. E, por exemplo, eu tenho aqui um processo de novo funcionário já rodando, que é o do Renan, certo? Eu venho aqui, tenho aqui todos os itens que vão acontecer desse processo. O que já foi finalizado, o que já está em execução, o que está atrasado. Nesse momento, nada foi executado ainda. Por quê? Porque o início dele também vai ser dia 2. Tá? E aí, dentro daquele projeto contratação, o que eu vou ter? Eu vou ter uma timeline... vou ter uma timeline com o que está acontecendo. Ou seja, eu sei que aquele processo de execução, aquele processo de contratação do novo colaborador, ele vai desde o dia 2 até o dia 2 de julho, certo? Com todas as atividades que têm que ser executadas. Então, às vezes, eu tenho uma equipe de RH, para eles controlarem contratação, para eles controlarem, às vezes, ciclos de férias, para eles contratarem uma equipe, às vezes, de contabilidade, que todo mês tem que rodar folha, rodar impostos, e não esquecer de nada disso, eu posso colocar processos para todo mês estar disparando. E fazer de uma forma fácil todo mundo entender isso, e entender até o impacto que causa um atraso, tá? Isso é outra coisa legal que às vezes acaba ajudando também na motivação dos nossos colaboradores. Às vezes a gente passa uma tarefinha pequena para o colaborador e ele não sabe que essa tarefinha pequena faz parte de um projeto gigante, de um processo gigante. Então, com isso, ele consegue entender que aquela tarefinha dele de meia hora tem um impacto gigante, às vezes até de atrasar dias e semanas um processo. Então, ele tem que focar em executar aquela tarefa ali de 30 minutos na forma mais rápida possível, às vezes, para melhorar essa produtividade. E também falando, às vezes, até de nós, gestores, né? A gente, às vezes, não tem a noção que o impacto que nós causamos nas atividades. Então, por exemplo, isso às vezes aconteceu, até a gente ajustar todos os processos internos há muito tempo atrás. O que acontecia? Eu, às vezes, não tinha noção do impacto que eu tinha de ficar, às vezes, alguém me mandava uma tarefa, aprova esse faturamento para mim, e aí eu acabava não aprovando, aí eu do nada ia cobrar o departamento, olha, por que vocês não fizeram isso? Aí eles falam, então, é por causa que o processo e tal estava parado em você. E aí eu olho lá o processo e falo, nossa, olha, antes de a gente colocar tudo isso em processo, eu falava, nossa, realmente não tinha essa visibilidade, por isso que a gente criou a área de processo dentro do Neotríade, para eu ter essa visão rápida de que, nossa, olha o que eu estou afetando, atrasando essas tarefas, e a gente tem que sempre ter essa noção, porque senão aí começa a gerar atraso gera cobrança, gera estresse, e isso vira depois uma loucura dentro da equipe, tá? Então é muito fácil agora vocês entenderem, criarem e acompanharem processos no dia a dia.